Na maioria das patologias do trato gastrointestinal, às vezes a imagem endoscópica ela não faz o diagnóstico da doença em si, ela mostra uma consequência da doença na mucosa daquele órgão. Então, por exemplo, a doença do refluxo, ela não é diagnosticada propriamente por endoscopia, você não vê o refluxo acontecendo. Você vê, quando se tem um diagnóstico de certeza para a doença do refluxo, pelo novo consenso esofagite COD, você vê uma consequência na mucosa disso. Então, nos distúrbios motores não é diferente. Os distúrbios motores não é diferente. Então, a endoscopia digestiva alta ela não faz diagnóstico de distúrbio motor, porém ela traz alguns indícios que nós podemos observar durante o exame endoscópico. Então, eu coloquei aqui para começar algumas imagens endoscópicas que eu tenho certeza que todo mundo é familiar a elas, porque para distúrbio motor não existem classificações endoscópicas, o que a gente vê são algumas alterações. Então, isso aqui é comum a gente observar, que é a presença de ondas sincrônicas, ondas espásticas durante o exame. Então, isso aqui provavelmente no caso inicial, a gente vê esses anéis de contração que são sincrônicos ao longo de todo o esôfago. Nos casos iniciais ainda não existe retenção alimentar ou retenção de saliva. Então, o primeiro sinal que a gente observa que pode estar tendo um distúrbio motor são esses anéis de contração sincrônica. Com o passar do tempo, a morfologia do esôfago vai se modificando. O esôfago vai passando a ter um calibre mais aumentado, com tortuosidade, presença de estase salivar, que com o passar do tempo vai se convertendo em presença de estase alimentar. E essa estase alimentar, esses restos alimentares vão se aderindo à mucosa, facilita a colonização fúngica. Então, muitas vezes é comum a gente ver estase alimentar associado à cândida, né, a monilise esofágica. Essas imagens até então elas não são minhas. Agora, uma imagem que é minha, que eu mandei para o professor Luiz, que eu achei bem interessante. Todo mundo que fez o curso de endoscopia diagnóstica dele sabe que como que ele gosta de descrever o esfíncter esofagiano inferior, o orifício cárdico, num paciente com acalásia. Ele me ensinou que o termo que ele gosta de usar é cárdia permanentemente fechado. Então, observem isso aqui, eu mandei essa imagem para ele. Paciente com megaesôfago, tem uma dilatação do corpo esofágico, ocorre uma insuflação, a gente fez uma insuflação de ar durante o exame e olha como que está o orifício cárdico. Então, são esses indícios que nós vamos ver no exame de endoscopia digestiva. Aqui a gente tem também impactação alimentar de alimentos sólidos. Então, agora que nós já vimos a parte endoscópica, porque de endoscopia, de distúrbio motor é isso, não tem nada. Se nós não formos falar de tratamento, que é o professor Luiz que vai falar, é isso que nós temos que ver da parte endoscópica. Só que na prova, eles não vão cobrar só a parte endoscópica, isso é muito fácil. A gente tem que saber a fisiologia do distúrbio motor, o que levou a essa consequência de cada distúrbio motor. Então, infelizmente, nós vamos, para quem não gosta, né, nós vamos ter que ter alguma noção da parte de manometria esofágica. Bom, remetendo aí, como que ocorre o movimento peristáltico ao longo do esôfago? Como que é a inervação da musculatura esofágica? Nós temos as fibras pré-ganglionares do nervo vago, que chegam até o plexo mioentérico, com fibras excitatórias e fibras inibitórias. As fibras excitatórias, elas têm como mediador a acetilcolina, e as fibras inibitórias têm como fator, como neurotransmissor, o óxido nítrico e o fator peptídeo vasoativo. Então, no processo de desnervação esofágica, que é o que acontece com a acalásia idiopática, com o megaesôfago chagas, o primeiro
tipo de inervação que é perdida é a inervação inibitória. A inervação excitatória ela promove tônus e a inervação inibitória ela diminui tônus. Por isso que, com o passar do tempo, com a perda do neurônio inibitório, a primeira alteração é a perda do relaxamento, que é a acalase, ou seja, uma perda de diminuição do tônus do esfíncter esofagiano inferior, justamente porque está ocorrendo um processo de desnervação da inervação inibitória. Bom, antigamente, a manometria esofágica convencional, ela tinha um estudo do esfíncter superior, corpo do esôfago e esfíncter esofagiano inferior. Ele era realizado em 8 pontos simultâneos, que é a manometria chamada de 8 canais. Então, fica um canal na faringe, um canal no esfíncter esofagiano superior, 3 a 4 canais no corpo esofágico e 3 a 4 canais no esfíncter esofagiano inferior. Isso aqui, provavelmente, vocês não vão ver mais. Em publicação, vocês não veem mais. Essa manometria de 8 canais, ela está sendo enterrada. Porque hoje a tecnologia nova, ela aplica de 24 canais para cima. Você enxerga o esôfago em muito mais pontos simultaneamente, que é a manometria de alta resolução. Então, a manometria convencional, ela vinha na forma de traçados. Vocês não vão ver isso em questão de prova mais. Isso aqui é só para vocês entenderem como que sai daqui e vai para alta resolução. Então, a visão manométrica, a visão gráfica de uma onda de deglutição, ela ocorre assim. Aqui nessa linha, em torno de 150 milímetros de mercúrio, está a pressão basal do esfíncter superior. Aqui, em torno de 50 milímetros de mercúrio, é um esfíncter hipertenso, está a pressão basal do esfíncter inferior. Ocorre a onda de deglutição com um pico de pressão na faringe, o esfíncter esofagiano superior ele abre e fecha, depois retorna a pressão basal. O corpo do esôfago conduz a onda, o esfíncter esofagiano inferior relaxa e depois retorna ao tônus basal. Essa é a visão na manometria convencional. Isso mudou. Isso agora é visto em cores. É muito mais bonito para quem não é habituado. Olha, aqui nós estamos vendo em 1, 2, 3, 4, 6 canais e um intragástrico, 7 canais. Esse mesmo traçado, na forma convencional, ele é visto aqui em 24 canais. Então nós temos o mesmo pico faringiano, a mesma pressão basal do esfíncter superior, a contração esofágica e o relaxamento do esfíncter inferior. Aí, no ano de 2000, Close propôs um método topográfico, colorimétrico, que ao invés de ser enxergado na forma de ondas, fosse enxergado na forma de cores, em que as cores azuis são chamadas de cores frias e as cores mais próximas do vermelho são chamadas de cores quentes. Então, nós temos aqui uma cor verde, que é uma cor intermediária, que é a pressão basal do esfíncter esofagiano superior. Quando ele relaxa, a cor vai esfria, ela vai para o azul. É aqui, é a queda de pressão. A onda percorre o corpo esofágico, em alguns pontos, como no terço distal, ela tem uma contração alta, próximo de 100 milímetros de mercúrio, e aqui nós temos o esfíncter esofagiano inferior, que relaxa quando passa a deglutição, vem para a cor azul, depois retorna ao tônus basal. Então, agora, a manometria de alta resolução, a onda peristáltica, ela é enxergada dessa maneira. Essa é o pico faringiano, essa é a contração do corpo esofágico e esse é o tônus do esfíncter esofagiano inferior. É assim que vai cair questão de prova para vocês. Se tiver manometria, vai ser com esse tipo de imagem. Bom, pressão basal, isso aqui é
é uma coleta em repouso, que nós não temos onda de deglutição. Nós temos aqui o traçado em repouso do esfíncter esofagiano superior e do esfíncter esofagiano inferior. Aqui, como eu já mostrei para vocês, nós temos um evento de deglutição, uma peristalse proximal, que é de musculatura estriada esquelética, e a peristalse distal de musculatura lisa. O termo que nós utilizamos agora para, antigamente se falava em esfíncter esofagiano inferior, hoje o termo melhor aplicado é junção esôfago-gástrica, porque nela englobam os mecanismos de continência do diafragma, dos pilares e não só do próprio esfíncter. Então, aqui nós temos um relaxamento da junção esôfago-gástrica, a abertura do esfíncter esofagiano superior e a condução da peristalse. Essa é uma onda peristáltica típica. Na manometria convencional, as grandezas, elas eram simples. Elas eram simplesmente medidas em milímetro de mercúrio. Então, a onda de contração tinha tantos milímetros de mercúrio. Se tivesse menos, era uma motilidade ineficaz. Se tivesse mais, era um esôfago hipercontrátil. Agora, as grandezas mudaram. Elas não são expressas somente em milímetros de mercúrio. Os cálculos aprofundados, computadorizados através dessa topografia, hoje são feitos em integrais. E são feitos pelo software, não é nós que vamos pegar e fazer cálculo de integral, nem sabemos isso. Mas o software calcula. Então, o que antes era, e isso é importante, esse tipo de grandeza é importante, isso aí cai na prova. Antigamente, eles falavam em pressão residual de relaxamento do esfíncter inferior. Então, se o esfíncter relaxava, ele tinha uma pressão baixa. Se ele não relaxava, ele tinha uma pressão alta, como é uma pressão de relaxamento, não pressão basal. Como é o caso da acalásia, o esfíncter não relaxa, ele tinha uma pressão residual de relaxamento aumentada. Hoje, essa grandeza ela é chamada de integral da pressão de relaxamento, ou simplesmente IRP. O IRP é que calcula quanto que o esfíncter esofagiano relaxou. O que antes, a contração do corpo, que antes era medida em milímetros de mercúrio, hoje ela é integral da contração distal, ou simplesmente DCI. E quando antigamente nós fazíamos de maneira mais manual, para ver se a onda foi conduzida ou não, se a onda era sincrônica ou não, antigamente, na época do meu avô, a manometria era um traçado igual a um eletrocardiograma. Ela vinha num papel e aí se pegava régua, media, antes disso ser computadorizado. Depois, quando ela já era computadorizada, mas ainda era convencional na forma de traçado, o que nós olhávamos era se a onda era simultânea, ou seja, se uma coincidia com a outra, se elas eram sincrônicas. Hoje, para se observar isso, nós vemos o quê? Se esse tempo que ocorre entre a abertura do esfíncter esofagiano superior e o tempo de desaceleração da onda, se essa distância aqui for curta, a onda, ao invés de ser conduzida, ela vai ficar reta. Se ela ficar reta, ela é uma onda sincrônica. Então, o tempo, essa grandeza aqui é a chamada latência distal. É esse tempo de latência distal que mede a integridade da condução neuromuscular do esôfago. Se nós temos um tempo de latência distal encurtado, significa o quê? Que as ondas são sincrônicas. Se o tempo de latência distal é grande, significa que a onda tem essa angulação. Eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem. Então, quando se vai pesquisar, quando se fala em distúrbio motor, hoje
não tem como se falar em distúrbio motor sem se falar na classificação de Chicago 3.0. Essa, fizeram uma cara de assustado aqui, acho que vocês conhecem a classificação de Chicago? Vocês já viram a classificação de Chicago? Fizeram uma cara de assustado para mim aqui. Isso aqui, o distúrbio motor, a manometria de alta resolução e a classificação de Chicago, ela trouxe novos diagnósticos de distúrbio motor. Então, se você não souber a classificação de Chicago, você não sabe distúrbio motor. Então, você tem que saber. A classificação de Chicago, isso aqui é muito importante. Até porque, não é porque a manometria é bonita ou é chata, porque isso define conduta. A classificação de Chicago e os achados manométricos vão dizer qual que é o melhor tratamento. Aí eu tenho uma calásia tipo 1, será que é melhor um ponho, um Heller, uma dilatação? Eu tenho uma obstrução funcional ao fluxo da junção esôfago-gástrica. Nesse caso é melhor fazer botox. Então, é preciso saber essa classificação. Quando se fala em classificação de Chicago, a gente começa a avaliar de baixo para cima. Ou seja, do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, para depois analisar o corpo. Então, primeira coisa que eu vou olhar no esfíncter esofagiano inferior, ele relaxa ou não? A grandeza que avalia isso é o IRP, Índice de Relaxamento do Esfíncter. Se o IRP é elevado, significa que o esfíncter não relaxou. Então, essas são algumas desordens em que o esfíncter não relaxa. Bom, o esfíncter não relaxou, mas a peristalse do corpo é íntegra, é preservada, o tempo de latência distal é alto, eu tenho uma obstrução funcional ao fluxo da junção esôfago-gástrica, não é acalásia, tá? Para se ter diagnóstico de acalásia, eu preciso ter um IRP elevado, ou seja, um esfíncter que não relaxa, e alteração de distúrbio de contração na peristalse do corpo esofágico. Então, essas são alterações que ocorrem com perda de relaxamento do esfíncter, a obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica não tem alteração no corpo esofágico, e a acalásia ela tem alteração de relaxamento do esfíncter e também tem alteração no corpo do esôfago. Nós vamos ver cada subtipo delas. Bom, eu posso ter também um esfíncter esofagiano que relaxa, o IRP é normal, mas aí a minha alteração ela é no corpo do esôfago. Prestem bem atenção, porque essa entidade aqui, obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica, isso é coisa nova. Assim, ela já existia, mas provavelmente a gente não enxergava direito, porque tinha poucos canais para avaliar. Então, isso aqui é uma entidade que, com o advento da manometria de alta resolução, ela começou a ser cada vez mais diagnosticada, principalmente naqueles pacientes com globos, com disfagia, que não se achava a causa, paciente com disfagia intermitente, fazia endoscopia normal, raio-x contrastado normal, manometria convencional normal, ficava como disfagia funcional ou psicossomática. Esses pacientes a gente tem visto cada vez mais obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica. Os distúrbios maiores da peristalse, como o próprio nome diz, são distúrbios da peristalse. Eles não levam em conta alterações no esfíncter esofagiano inferior. Eu posso ter o espasmo esofagiano distal, em que o tempo de latência distal é curto, a onda é sincrônica, porém não ocorre alteração no IRP, o esfíncter relaxa normalmente. Eu posso ter o esôfago hipercontrátil ou em britadeira. O termo quebra-nozes não é mais utilizado, já caiu em desuso. Não existe esôfago em quebra-nozes na classificação de Chicago. O esôfago hipercontrátil ele é chamado em inglês de jackhammer ou, em português, esôfago em britadeira. E eu tenho uma outra alteração que o IRP é normal, o esfíncter relaxa, porém o corpo do esôfago não contrai, que é a ausência de contratilidade. Isso é um distúrbio maior da peristalse. Vou dar um exemplo
uma esofagopatia colagenosa, uma esclerodermia esofágica. Eu tenho um esfíncter muito fraco, um esfíncter hipotônico, e um corpo que começa com uma motilidade fraquinha até que some, acaba, está tudo infiltrado por colágeno. Então, é um caso de ausência de contratilidade. E o que talvez seja um grande ganho da manometria de alta resolução são os distúrbios menores da peristalse, que são comumente observados em pacientes com doença do refluxo. Eles têm esse nome de distúrbio menor da peristalse, por quê? Porque eles são também frequentemente achados em pacientes com controles assintomáticos. Então isso ainda está em processo de conhecimento. Qual a importância disso na doença do refluxo? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O refluxo vem, o refluxado causa uma doença inflamatória na mucosa que altera a sua contratilidade, ou o contrário? Ou o paciente tem uma contratilidade deficitária que diminui a depuração ácida? Então isso aí a gente ainda está em conhecimento. Isso aqui, isso aqui cai na prova, porque eles vão perguntar, isso aqui define a conduta do tratamento endoscópico. A gente sabe que eu só falar que cai na prova, mas eu vejo um tanto de celular levantando ali. Isso aqui é muito importante porque define prognóstico e define conduta. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Nós, brasileiros, já sabíamos disso aqui há muito tempo, só que não tínhamos a classificação nossa, ela não era manométrica, ela era radiológica. Então, se nós pegarmos, aqui provavelmente tem muitos cirurgiões, se nós pegássemos a classificação de Rezende e falássemos em megaesôfago dos grupos 1, 2, 3 e 4, nós sabemos que o grupo 4 é o que tem o pior prognóstico, é o que está mais dilatado, o grupo 1 é o que tem melhor prognóstico, tem pouca dilatação, o grupo 2 e 3 com prognóstico intermediário, tanto é que para o grupo avançado o tratamento de escolha é a esofagectomia, e no primeiro grupo pode-se tentar dilatação pneumática. Então, a classificação de Chicago, ela fala algo semelhante que nós já sabemos, só que vocês têm que raciocinar que no caso dela, ele é o inverso da classificação de Rezende. Então, a calásia tipo 1, ela corresponderia a um Rezende tipo 3 ou 4. É um esôfago dilatado, atônico. Por quê? Porque ele não capta nada de pressão no corpo. Se ele, não é porque ele não tem, provavelmente ele não capta, o esôfago está dilatado. Então, o que seria a calásia tipo 1 ou a calásia clássica? Para ser a calásia tem que ter alteração no IRP, o esfíncter não relaxa. E o corpo do esôfago não tem peristalse. Então, ele tem 100% de ausência de contratilidade com IRP elevado. A calásia tipo 1 é a que tem pior prognóstico. A calásia tipo 2. Para ser a calásia, o IRP tem que estar elevado. Para ser tipo 2, eu tenho que ter, em pelo menos mais de 20% das deglutições, um fenômeno chamado de panpressurização. O que é isso? Quando o corpo do esôfago contrai, quando o segmento proximal contrai, essa onda ela é repercutida em todo o esôfago ao mesmo tempo. É a imagem endoscópica que eu mostrei para vocês no começo da aula das ondas sincrônicas. As ondas sincrônicas vistas à endoscopia, elas são em formato de anéis que se contraem. Visto a manometria, elas são um fenômeno de panpressurização. O fenômeno de panpressurização seria isso aqui não é uma contração peristáltica, é uma contração aperistáltica. E nós observamos aqui, existe o que determina se ela é peristáltica ou aperistáltica, é a distância entre a abertura do esfíncter esofagiano superior e o tempo de desaceleração da onda. Essa grandeza é chamada de tempo de latência distal. O tempo de latência distal nas ondas aperistálticas, ele é curto ou ele é alongado? Curto.
Tempo de latência distal é isso aqui. Se a onda fosse peristáltica, ela seria conduzida assim. O tempo de latência distal seria longo. Quando o tempo de latência distal é curto, a onda é aperistáltica, ou ela é sincrônica. Tá? Acalásia tipo 2 é o melhor tipo de acalásia que tem para tratar. É a que responde a tudo. Você dilata, vai bem. Você faz um põe, vai bem. Você faz uma cirurgia de Heller, vai bem. Por quê? Porque o esôfago ainda tem força. Como que a gente vê isso? Pela captação, pela presurização. Então, você abre lá embaixo, esse restante de força que o esôfago tem, ajuda o paciente a engolir e melhora muito o sintoma. Então, por isso, a acalásia tipo 2 é a que tem melhor prognóstico. Ela, como é intermediária na classificação de Chicago, ela também corresponderia a algo intermediário na classificação de Rezende. Seria tipo 2 ou 3. Bom, essa é a chamada acalásia tipo 3, que é a chamada acalásia espástica, ou um termo que era utilizado antigamente, na época do professor Luiz Henrique, da manometria convencional, acalásia vigorosa. Lembra disso, professor? Acalásia vigorosa, ou seja, o esôfago ele é forte. Isso aqui a gente quase não vê na doença de Chagas. Isso nós vemos mais na acalásia idiopática. Então, a classificação de Chicago foi feita por norte-americanos, ela foi feita em acalásia idiopática. Nós não temos ainda uma classificação para a acalásia chagásica. Até hoje, quem fez a maior publicação do número de casos disso foi o professor Herbella, da Unifesp de São Paulo, mostrando alguma diferença entre a acalásia idiopática e a acalásia chagásica na manometria de alta resolução. O que a gente sabe é o seguinte: a acalásia chagásica ocorre perda de dois tipos de neurônio, inibitório e excitatório. Então, perde relaxamento e também perde contração. Por isso que ela tende a evoluir mais para uma dilatação. A acalásia idiopática é aquela de evolução rápida. Então, o paciente, geralmente, é difícil você ver uma acalásia idiopática com um grau de dilatação avançado. Geralmente, ela se manifesta em paciente jovem, é muito sintomática, e o que você vê é um distúrbio de relaxamento da junção esôfago-gástrica e essas ondas mais fortes. Acalásia tipo 3, isso também é muito importante. Qual o padrão ouro de tratamento para formas espásticas da acalásia? É um tratamento endoscópico, é miotomia endoscópica peroral. Então, a que responde melhor ao POI, o POI é bom para todo mundo, mas a que tem mais diferença, que o POI mais se distancia dos outros métodos, em termos de superioridade, é a acalásia tipo 3. Por quê? Porque você pode calibrar o tamanho da miotomia ao tamanho do segmento espástico. Ao passo que na miotomia de Heller, eu não sou cirurgião, mas se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam. Eu acho que o segmento de miotomia que vocês fazem é curto. Ele pega algumas fibras do esfíncter e um pouquinho do corpo do esôfago distal, não é isso? 6 centímetros para cima, 3 centímetros para Tem baixo. que pegar todo o esfíncter e as fibras oblíquas. Mas só distal, né? Só esôfago distal. Na miotomia de Heller, você chega no esôfago médio. Não chega em esôfago médio, né? No POI, eu posso chegar até esôfago proximal. A gente tem um grupo em Recife, o professor Conrado, ele quase corta o crânio. Então, assim, essa é a vantagem do POI em relação ao Heller para formas espásticas. Bom, isso aqui, ó, é interessante para mostrar para vocês o ganho da manometria de alta resolução, principalmente para aquilo que eu falei, que é uma coisa nova, que é a obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica. Aqui nós temos, olha aqui, uma onda sincrônica, tá? Todos os picos coincidem. Ele tem um tempo de latência distal curto ou longo? Curto. O tempo de latência distal é curto na onda sincrônica.
Agora, olha que interessante, se eu olhar por aqui, por esse traçado, não parece que o esfíncter relaxou? Isso era o chamado pseudo-relaxamento, que era observado na manometria convencional. Isso aqui nada mais é do que um fenômeno de encurtamento do esôfago, ou shortening. O esôfago, o corpo distal do esôfago puxava o esfíncter para tentar vencer aquela barreira. Se eu olhasse isso pela manometria convencional, eu diria que a pressão caiu. Se eu olhar pela alta resolução, eu vejo que, na verdade, o que o esfíncter fez? Subiu. Então, com relação para diagnóstico de distúrbios de relaxamento do esfíncter esofagiano superior, a manometria de alta resolução, ela tem uma sensibilidade de 97%, ao passo que a convencional tem uma sensibilidade de 52%. Então, paciente com disfagia, fez manometria convencional, está normal, não se deem por satisfeitos. Há distúrbio de obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica, muito raramente vai ser observado na manometria convencional. Bom, alguns trabalhos aqui, eu já falei isso na aula, alguns trabalhos mais antigos, mostrando o grau de resposta a determinados tratamentos. Aqui, comparando dilatação pneumática, miotomia de Heller e toxina botulínica. A gente vê que sempre, independente do método utilizado, aqui só miotomia de Heller, quem teve o melhor prognóstico, melhor resposta terapêutica, calásia tipo 2. Tá? Quem que tem pior resposta terapêutica dos três, calásia tipo 1. Então é isso que vocês precisam saber. A calásia tipo 1, pior resposta, corresponde às formas mais avançadas, dilatadas. A calásia tipo 2, boa resposta, o corpo do esôfago tem contração. A calásia tipo 3 é a forma espástica, cujo padrão ouro é a miotomia endoscópica peroral. Essa meta-análise aqui, com uns quase 180 pacientes com a calásia tipo 3 submetidos ao POEM, foram avaliados pelo score de Eckart modificado, que é o score para disfagia, com a resposta positiva em 92% dos casos. Nós utilizamos a manometria de alta resolução também para controle pós-operatório ou pós-procedimento. A gente espera, a gente quer que o esfíncter esofagiano inferior atinja uma pressão basal menor do que 15 milímetros de mercúrio. Então, isso aí também pode ser perguntado na prova, porque paciente com esfíncter de tal, pressão de tal, foi submetido a um POEM, estando com a pressão residual do esfíncter de 10 milímetros de mercúrio. Vocês acreditam que foi satisfatório? Foi. Está abaixo de 15 no tratamento, ou seja, miotomia de Heller, seja no POEM. Então, isso aqui seria o parâmetro. Claro que, se o paciente tem um esfíncter muito hipertônico, ele tem um esfíncter com a pressão basal de 80, você vai, faz uma miotomia, você vai para 25. Ele melhora bastante. Você vai falar que não foi efetivo? Não é muito regra. Eu conversei com o professor Conrado sobre isso, troquei uma ideia com ele, perguntei o que ele achava em termos de resposta, o que ele conseguiu, porque ele tem uma casuística muito grande, vários tipos de casos. Ele disse que se ele consegue algo em torno de menos 50% da pressão primária, ele tem uma boa resposta. Então aqui é mais ou menos isso. Ele tinha uma pressão de 22, foi para 10. Então é mais ou menos isso. Olha, essa é a imagem da obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica. Aqui, onde deveria vir para azul, desculpa interromper, o restaurante, o rapaz do restaurante está aí, todo mundo já preencheu? Quem, por favor, entrega para a Michele, por favor, preencha, porque ele está aí.
ter que comprar o. Então, aqui, essa é a onda peristáltica, aqui a onda conduz, o tempo de latência distal é grande, e o esfíncter, essa é a zona de relaxamento do esfíncter inferior, a pressão não vem para azul, ela não diminui, ela continua verde. Então, isso é um caso de uma obstrução ao fluxo da junção esôfago-gástrica. Vem a onda peristáltica, o corpo conduz, mas o esfíncter não abre. Isso não é acalásia. Por quê? Porque o corpo do esôfago contrai. Bom, isso também é muito importante. Qual que é o padrão ouro para o tratamento da obstrução